tendências da pecuária aí que devem impactar muito a nossa pecuária nesses próximos anos, começando principalmente em 2023, a gente deve sentir muito isso. Eu vou elencar essas tendências para que vocês possam entender para onde a pecuária está caminhando. Primeira tendência, revolução tecnológica. A revolução tecnológica chegou no campo, né? Demorou a chegar na pecuária, mas está chegando com muita força nesses últimos 5 anos e vai chegar com mais força ainda nesses próximos 5 anos. Tendência de uso de GPS, chip, marketing de satélite, utilização de drone, moléculas, nanotecnologias, enfim, análise de dados, banco de dados sendo analisado constantemente. E a gente percebe que isso é uma coisa comum, né? Na história da humanidade, esse economista Joseph Schumpeter, ele fez uma análise do mundo e percebeu que o mundo, de tempos em tempos, ele dá uma guinada, né? Ele dá uns picos de ondas, onde tudo que foi construído para trás é esquecido. Não é uma evolução, é literalmente revolução tecnológica. É como, por exemplo, a ideia da máquina fotográfica. A gente tirava foto de forma impressa, né, lá com filme fotográfico, e de repente houve uma revolução que tudo aquilo foi esquecido e estamos partimos para o pixel e acabou, ninguém mais usa filme fotográfico. Mesma coisa, carro a combustão. Carro a combustão, daqui a pouco não tem mais sentido utilizar carro a combustão, vai ser tudo carro elétrico, já está caminhando para essa nova onda. E a próxima onda já está surgindo, que é os veículos movidos a hidrogênio. Então, já tem gente falando que o carro elétrico já é passado. Carros movidos a hidrogênio, que é a próxima tendência da utilização de veículos. Então, isso são revoluções e pico que a humanidade dá de tempos em tempos. E isso deve alcançar também a pecuária de modo geral. Aquela pecuária mais extrativista, ela deve perder espaço para essa nova pecuária tecnológica que deve surgir nesses próximos anos. Segunda tendência que a gente vê muito forte na pecuária para esses próximos anos aí, começando principalmente muito forte esse ano 2022 e 2023, se acentuando cada vez mais forte, é a tendência de mais gente com mais dinheiro. Olha a renda per capita no mundo. Nos últimos 100 anos, a evolução da quantidade de dinheiro na Terra é uma coisa estratosférica. Nesse exato momento que nós estamos vivendo, nunca houve tanto dinheiro sobre a Terra. Nunca houve tanta disponibilidade de dinheiro sobre a Terra, investidores para colocar dinheiro. E se teve uma coisa que a pandemia deixou evidente, esclareceu para o mundo inteiro, foi a força que o agronegócio tem. Todas as economias do mundo foram desestabilizadas. Todos os setores sofreram com a pandemia. O agro sofreu? Sofreu, mas continuou firme. As pessoas continuaram comendo, muito pelo contrário, foram em busca de segurança alimentar, os países foram em busca de segurança alimentar. Então, o mundo já percebeu e falou, olha, lugar muito bom, seguro, e que dá uma boa margem de segurança para crescimento, independente do que vem acontecendo no mundo, é o setor do agro. Por isso que o Brasil está em evidência tão grande, por isso que o Brasil hoje é uma briga enorme para ver quem vai dominar o país, porque nós sabemos que o Brasil tem uma importância global muito grande nesses próximos anos, nessas próximas décadas que vem para frente. O Brasil tem uma chance enorme de ser um dos principais atores aí da economia global nesses próximos anos, devido a essa quantidade de dinheiro tão grande. E dinheiro, pessoal, é investimento em comida, né? O país asiático aí está tendo disponibilidade de dinheiro tão grande que estão investindo muito forte em tecnologia. Quando você vê países, populações investindo em tecnologia, significa que a parte básica, que é a segurança alimentar, já está sendo garantida, né? E países gigantescos como China e Índia, cada vez mais ganhando dinheiro, cada vez mais vão investir em uma alimentação de melhor qualidade para a população. Isso gera demanda para o Brasil. Por isso que eu disse no começo, nós estamos no lugar certo, na hora certa, e estamos preparados para atender esse crescimento global, essa demanda global aí de alimento. Terceira tendência do mundo, pessoal, crises, cada vez mais comum, cada vez mais normal a gente vai ter crise no mundo. Se preparem para isso que eu estou dizendo para vocês. A gente vai acabar de vencer uma crise, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra. Quem vai sobreviver nesse mercado? Quem for mais apto a aguentar as pancadas, quem estiver mais preparado e mais planejado para passar por esses momentos de crise, cada vez mais constante e também, eu acredito que com maior intensidade e um pouco mais curta, né? Antigamente nós demorávamos ter crise, quando vinha eram as crises um pouco mais acentuadas, mais longas, que demoravam às vezes 2, 3 anos para poder sentir o efeito dessa crise. Hoje nós vamos ter cada vez mais pico de crise, cada vez mais curta, cada vez mais intensa, então nós temos que estar preparados para essas oportunidades. Porque, como eu falei no começo, qualquer cenário, seja de tempestade, seja de bonança, esse cenário é para todo mundo. Todo mundo está na mesma chuva. Todo mundo está no mesmo clima, está na mesma situação.
e sempre vai haver aqueles mais preparados e aqueles menos preparados. Crise, na verdade, é peneira, pessoal. Crise é movimento de peneira, que peneira os menos eficientes e permanece os mais eficientes. E aí é um momento que os eficientes ficam e vão crescendo. Por isso que em todas as cadeias você tem o efeito escala, né? Você sempre vai ver o quê? Os pequenos desaparecendo do mercado e os médios crescendo até virarem grandes players. Por quê? Porque os menores vão não ter a mesma capacidade, às vezes, de competição, não ter a capacidade de escala de compra, vão perdendo eficiência no meio do processo e vai automaticamente concentrando os recursos, as empresas, as fazendas na mão daqueles que estão mais bem preparados. Mas isso não significa que quem é pequeno ou quem é médio não possa permanecer no mercado. Muito pelo contrário, a era é a era dos competentes. Nós estamos entrando na era dos competentes, aqueles que realmente sabem o que estão fazendo, que vão ganhar dinheiro cada vez mais e permanecer no mercado. Tudo isso gera uma tendência que é a demanda global de alimentos. Isso aqui é um gráfico que mostra, nos últimos praticamente 70 anos, todas as crises globais e de impactos mundiais que nós tivemos. Nenhuma foi capaz de impactar a demanda global de alimentos. Nenhuma crise. Por isso que o agro está tão em evidência, por isso que o mundo está cada vez mais olhando para o Brasil, para o agronegócio brasileiro, porque nada foi capaz de impactar o agro nesses últimos 70 anos, principalmente com a pandemia dessa nível global, das maiores pandemias que a humanidade já existiu, já sentiu, o agro não sentiu impacto em relação às outras economias e aos outros setores. Então, essa é uma tendência que joga muito a nosso favor nesses próximos anos, por isso que eu acho que nós estamos na atividade certa. Outra quinta tendência do Brasil aí, do agronegócio, da pecuária, principalmente. Essa é a disponibilidade que a gente tem de recursos hídricos e áreas agricultáveis por esses próximos anos. Quando a gente pega países que têm terra, como a Rússia, por exemplo, um país extremamente grande, mas extremamente limitado em recursos hídricos. Sem recursos hídricos, pessoal, é impossível produzir alimento, impossível produzir alimentos. Quando a gente pega países, por exemplo, como o Canadá, também tem uma média capacidade de território, mas, porém, limitado em recursos hídricos, né? Países que têm capacidade de terra e riqueza de recursos hídricos é Brasil, pessoal. Brasil que tem potencial para abastecer o mundo. É nós que temos terra, milhões de hectares ainda para ser explorados dentro da agricultura e da pecuária, e com recurso disponível, tanto de clima, quanto de recursos naturais. Nós somos a bola da vez por esses próximos anos aí, em termos de economia do agronegócio, em termos de oportunidade que vão vir para o nosso país nesses próximos anos. Precisamos despertar, pessoal, precisamos despertar e acordar para tudo isso que estamos aí sob a responsabilidade nesses próximos anos. Outra tendência, mão de obra. O que pode limitar nós nesses próximos anos, pessoal, além dessa questão política, além dessa questão de divergência política que nós estamos vivendo atualmente, essa crise política interna que nós estamos vivendo, é mão de obra. Nós estamos vivendo um apagão de mão de obra em todos os setores da economia. Não é só no agronegócio, mas no agronegócio é muito pior essa questão da mão de obra. Porque o agronegócio, você não forma pessoas facilmente para ir para o campo. A pessoa tem que ter a cultura, às vezes já nascida e criada dentro da fazenda. Igual pecuária é pior ainda. Como é que você pega um cara que não conhece nada de fazenda, ensina ele a ser peão do boi? Nunca dá certo, nunca consegue. Peão do boi se aprende de novinho, de 6, 7, 8, 10, 14, 16 anos. Naturalmente, ele vira um peão do boi. Se você pegar um cara criado na cidade, levar para a fazenda, ele se machuca no primeiro manejo do curral. Não consegue nem subir no animal para poder dar um rodeio no gado. Então, nesses próximos anos, nós vamos ter que valorizar muito a mão de obra. Nós vamos ter que construir no campo. Nós vamos ter que gastar energia, gastar inteligência para motivar, para valorizar a mão de obra que está no campo, porque esse pode ser um dos maiores gargalos que nós temos nesses próximos anos, que pode impedir o crescimento da nossa pecuária nesses próximos anos, é a questão da mão de obra, tá? E outra mega tendência é a diminuição das margens, né? Nós temos uma diminuição de margens aí crescente para esses próximos anos, que pode prejudicar bastante também a permanência dentro da atividade. Nós percebemos que, ano após ano, a margem da pecuária tem reduzido, que é uma tendência natural das cadeias produtivas de commodity, pessoal. Tudo que você for ver, milho, soja, frango, suínos, algodão, todas as áreas, no longo prazo, você olha no longo prazo, elas reduzem margem, por isso que as empresas começam a ir para aumentar a escala produtiva, né? Aumentar a capacidade de produção, aumentar a escala, porque a margem diminui, mas no todo eu consigo diminuir o custo fixo para ver se consigo reduzir, sobrar um pouco mais da margem.
Então, toda essa pressão que eu estou dizendo para vocês, além das pressões ambientais, pressões sociais, pressões da mídia, dos artistas sobre o agro, tem toda essa mega tendência aí que nós temos que avaliar e colocar aí dentro do nosso planejamento. Por isso que quem vai ficar na atividade é só quem é competente. Vai ter oportunidades? Vai ter grande chance da gente crescer, ganhar dinheiro? Vai. Porém, só vai ficar realmente quem é competente e que vai conseguir atender